Olá, eu sou Lorena Carla, host do LC Cast, o podcast oficial da LC Educacional. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso segundo episódio. E eu tenho a alegria de receber aqui nesse segundo episódio o professor Giuliano Gardengue. Ele é fisioterapeuta desde 1997, especialista em fisiologia do exercício e doutor em ciências, área de concentração cardiologia, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é fisiologista do Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiás, coordenador científico da Faculdade CEAF, também em Goiás, consultor técnico do Instituto de Ensino e Pesquisa e coordenador do programa de pós-graduação em fisioterapia hospitalar do Hospital e Maternidade São Cristóvão, em São Paulo. Coordenador científico do Centro de Ensino e Treinamento da Clínica de Anestesia de Goiânia, Goiás, coordenador científico do Hospital INCOR, em Goiás, coordenador científico do Instituto de Neurologia de Goiânia, também aqui em Goiás, tutor de residência em Urgência e Trauma, Fisioterapia do Hospital de Urgências de Goiânia, orientador científico da Cardio Prime Santa Catarina e membro do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular da Sobrafir. Seja muito bem-vindo, Juliano. Prazer te receber aqui. Oi, Lorena, é muito bom estar aqui com você, é um momento muito importante aqui, você é uma pessoa que eu tenho na mais alta conta e espero que essa conversa possa ser proveitosa para todos que vão assistir a gente. E eu acho que esse é o nosso maior objetivo, né, professor Juliano? Porque nós temos essa missão de compartilhar conhecimento e realmente entregar algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Que esse conteúdo que nós vamos conversar agora seja realmente algo que vai impactar. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? Por isso nós estamos aqui. Eu tenho certeza, trazer um pouco dessa experiência aí dos últimos 28 anos para poder compartilhar com quem for assistir a gente. É muita história, não é? Meu Deus, vamos lá. O tema que nós escolhemos foi fisioterapia cardiovascular. Onde estamos em 2024? Mas antes da gente conversar sobre esse tema, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua jornada. Como que foi, se você sempre quis fisioterapia e do início da fisioterapia até aqui. Conta um pouquinho pra gente. Muito bem, prazer. Bom, eu fui atleta profissional, eu sou judoca, e nos anos 90, no começo do dos anos 90, eu tinha várias lesões, quebrei o braço, quebrei a perna, rompi ligamento, quebrei cotovelo, ia sempre fazer fisioterapia. E quando eu decidi fazer fisioterapia, é porque eu ia tanto na fisioterapia que eu falei, bom, acho que eu vou tanto nesse lugar, eu acho que eu tenho que fazer essa faculdade. A partir dali, entrei na faculdade, foram ali a graduação na época de 4 anos, era um aluno regular, não era um bom aluno, não me dedicava tanto, mas assim, com o passar do tempo, especialmente depois que eu me formei, eu percebi que meu nível de conhecimento não estava suficiente. Aí eu fui buscar a especialização, mais conhecimento, conheci grandes pessoas que me ajudaram a entender melhor que o que eu tinha estudado na época não era o suficiente. A partir dali, eu fui complementando esse estudo, criei gosto por estudar realmente, fui me envolvendo com ciência, com pesquisa, como você descreveu aí, eu trabalho em vários serviços na área assistencial, mas também na área de pesquisa clínica. Nesse meio tempo, ingressei no Instituto do Coração, da Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha carreira acadêmica, ao mesmo tempo trabalhando em hospitais, comecei a trabalhar em hospitais em 98, né, no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, um grande hospital de São Paulo, um dos maiores de São Paulo, que me ensinou muito. E aí a vida foi se abrindo para todos os outros serviços e vieram aí uma sequência de empregos, até que em 2010 eu mudei para Goiânia e a partir dali fui construindo minha carreira aqui junto à Faculdade CEAF, junto a grandes hospitais aqui da cidade também, e hoje acabei expandindo isso para outros serviços, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul e em São Paulo, e trabalho assim um pouquinho em cada lugar, sempre estando presente em todos eles, na maior parte do tempo, viajando bastante. E eu me sinto honrada de ter o professor Juliano como nosso coordenador científico. Há quanto tempo, professor Gil? Eu comecei a dar aula na faculdade em 2008, na pós-graduação de Fisiologia do Exercício. Com o tempo, vocês foram me convidando para dar outros módulos em outras pós-graduações, até que em 2011 para 12 veio o convite para assumir a coordenação científica da faculdade, coisa que eu faço até os dias atuais. Nesse meio tempo, a gente tem administrado a nossa revista científica na faculdade, uma revista que, com o passar do tempo, a RESC foi se estabelecendo aí como uma realidade, hoje na plataforma Qualis, né, reconhecida por todos os pares aí como um periódico de excelência, e é uma coisa que me dá muito prazer em fazer dentro da faculdade lá do CEAF, e é uma coisa que eu espero continuar fazendo ainda por muitos anos. Com certeza, vai nos dar a honra. Vamos agora começar a falar sobre o nosso tema, fisioterapia cardiovascular, onde estamos em 2024.
Então vamos pensar, como prescrever exercício em programas de fisioterapia cardiovascular como intervenção, focado na prevenção e pensando no tratamento dos fatores de risco cardiovascular. Olha, eu acho que é legal discutir com todo mundo que vai assistir a gente o fato que a especialidade da fisioterapia cardiovascular ela foi oficializada pelo Conselho Federal de Fisioterapia em 2015 e eu pude participar da formação dessa especialidade. Então, criou-se um conselho, a gente desenvolveu, documentou, normatizou essa especialidade e desde então ela é uma realidade com prova de título ano a ano. E a pergunta que você me fez é muito pertinente porque a prescrição de exercício no paciente cardiopata é cheia de particularidades. É, sem dúvida nenhuma, uma das provas mais difíceis para você conseguir o título de especialista. A cardiologia tem muitas sub-áreas, arritmia, válvula, insuficiência cardíaca, coronariopatia e outras, né? Então, quando você vai prescrever esse exercício nessas populações, tem muita minúcia mesmo. A verdade é que a maior parte dos pacientes cardiopatas tem muita limitação aos esforços, tem sintomas aos esforços. Então, um dos grandes desafios para prescrever exercício no cardiopata, por exemplo, no paciente coronariano, é que quando ele está em repouso, normalmente ele não sente dor. E quando ele se coloca em esforço, em algumas situações, ele sente dor. Então, ele associa o esforço com o problema no coração. Ele tem muita resistência a continuar fazendo exercício. Então você é obrigado a explicar para ele, explicar que às vezes os sintomas podem até surgir, claro que de maneira controlada, após uma boa avaliação cardiológica, e que isso na verdade vai ser bom para ele. Quando eu falo sintoma, é o sintoma de cansaço. Eu costumo dizer sempre, o exercício terapêutico, a prescrição de exercício terapêutico tem que colocar o paciente numa certa zona de desconforto. Ele tem que perceber que está se exercitando para o corpo entrar nas adaptações necessárias para que ele ganhe o condicionamento físico. Se você recebe muitas vezes em consultório uma orientação do médico para fazer uma caminhada, o que acontece é que essa intensidade é muito leve. E essa intensidade muito leve é bom para socializar, se você for andar com alguém, é bom para tomar sol, para tratar osteoporose, mas do ponto de vista de cardiovascular, de proteção coronariana, de longevidade, tem de ter uma intensidade. Então a gente precisa prescrever exercício pensando em ir aos poucos aumentando a intensidade do exercício, no começo mais leve para que o paciente se adapte à bicicleta, à esteira, para que ele entenda o que é o exercício, os aparelhos da sala de treinamento resistido e com o tempo a gente vai colocando carga, vai colocando intensidade, inclinação, velocidade e vai literalmente condicionando essa pessoa. O que faz o paciente progredir e se proteger para que não só ele, quanto a gente também não fique doente, para que a gente possa viver mais, é o fato de que tem de haver uma intensidade, uma frequência, um tipo de exercício específico, um tempo de duração. A gente calcula variáveis como volume, a gente pensa em progressão de exercício, são uma série de valências que o especialista tem de dominar para fazer com que o resultado venha, que seja o quê? O paciente melhore sua qualidade de vida, tenha menos sintomas, no caso da doença coronariana, morra menos. Então, são coisas muito importantes que a gente faz. A prescrição é minuciosa, envolve treinamento aeróbio, treinamento resistido, treinamento combinado, às vezes alta intensidade, às vezes baixa intensidade, de acordo com o estado geral do doente, mas a verdade é que a gente consegue trazer para ele muito melhor qualidade de vida e ele se sente muito melhor quando faz. Então, das áreas da fisioterapia, sem dúvida, é uma das que tem mais evidência científica que mostra o efeito protetor do exercício, da reabilitação cardiovascular sobre o cardiopata. Eu sou suspeito, eu sou entusiasta da área, mas eu sei o tanto que ela funciona bem. Gil, conta pra gente como que esse exercício reduz o risco de mortalidade. E aí, pensando no público que vai nos assistir, profissionais da saúde, mas também o público que não entende, né? Pra gente realmente entender a importância do exercício, a importância das pessoas buscarem essa reabilitação. Perfeito. A verdade, pessoal, é que quando a gente pensa, muita gente pensa que leva uma vida ativa, que cuida da casa, que vai ao mercado, que anda, bate perna por aí e que por isso tem a sua proteção. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando a gente pensa em passos, em caminhada, em marcar passos para diminuir a mortalidade, a maior parte dos estudos diz que você tem que dar no mínimo 6.000 passos por dia, idealmente mais de 10.000 passos por dia. Isso não é pouca coisa. Você dificilmente consegue isso nas suas AVDs, nas suas atividades de vida diária. Tem que fazer muito mais que isso. Hoje nós temos smartwatches, como esse que eu estou usando, que mostram aí quantos passos você dá e você consegue ter uma ideia fácil de que você não atinge isso. Não basta se movimentar. É importante que você tenha isso
numa prescrição individualizada e que vai ter, no mínimo, 90 minutos de treinamento aeróbio por semana. Então, imagina, numa semana ruim da sua vida, você tem que fazer 90 minutos de exercício aeróbio. O que é o aeróbio? Bicicleta, esteira, um trote na rua, tem que ter o exercício com grandes grupos musculares, contínuo, que se mantenha sendo realizado, somando-se assim, por exemplo, 3 vezes por semana de 30 minutos. Mas no ideal é você fazer 150 minutos por semana dessa atividade. Então imagina, aí hoje com essa vida corrida que a gente leva, muitas pessoas acabam tendo desculpas para não fazer esse tipo de exercício. E a verdade é que ele é fundamental para que você viva mais. Não só o cardiopata, como qualquer um de nós. Numa boa semana, 150 minutos de exercício aeróbio e você pode complementar isso com 2 ou 3 sessões por semana de treinamento resistido. 6 a 8 grandes grupos musculares, numa intensidade no mínimo moderada, pensando até em altas cargas, para que você trabalhe suas fibras de força, para que você desenvolva a sua resistência muscular, a sua resistência de força. Então, a gente, para pensar em longevidade, a gente tem que combinar o treinamento aeróbio e o treinamento resistido. A verdade é que a gente sabe que quando a pessoa faz isso bem feitinho, essa combinação que eu recitei para vocês, 3 a 5 vezes por semana treinamento aeróbio, 2 a 3 sessões de treinamento resistido, essa pessoa chega a viver em média 8 anos a mais do que uma pessoa que não faz. Quando a gente compara a mortalidade, a gente diminui a mortalidade em 40% nessas pessoas que combinam as duas coisas. Se você não puder fazer as duas, faça pelo menos o resistido, já diminui sua mortalidade entre 19% e 20%. Faça só o aeróbio, mas o ideal é que você procure um profissional de fisioterapia, um profissional de educação física, para que você possa receber essa prescrição. E é claro, se você for coronariano, que você busque também uma avaliação cardiológica. Se você tiver uma cardiopatia que você conheça, ou se você não sabe se tem ou não, mas tem mais de 40 anos, vale a pena fazer uma avaliação com um bom cardiologista antes de começar a se exercitar, especialmente se você tiver uma circunferência abdominal, se for homem, acima de 102, se você medir com uma fita métrica seu abdômen, e a mulher acima de 88 tem que chamar atenção. É bom avaliar que normalmente quando a barriguinha está um pouco maior, suas coronárias estão um pouco mais doentes, seu colesterol está um pouco mais alto, a gente quer evitar isso. Gil, é muito impactante, né? Pensar que essa rotina de atividade física diminui 8 anos a mortalidade. Aumenta a mortalidade, aumenta a sobrevida, né? Diminui a Aumenta a mortalidade, sobrevida, exatamente isso. exatamente. E aí, a gente escuta demais, né? Atividade física, exercício físico. Qual que é a diferença? Porque você falou do professor de educação física, do fisioterapeuta, lógico, todos têm que ter esse conhecimento. Mas qual que seria a diferença entre atividade física e o exercício físico? Olha, essa pergunta é muito pertinente. Atividade física é tudo que você faz no seu dia a dia em que você se mexe. Mas a verdade é que exercício é prescrito, como se fosse uma medicação. Tem a dose, tem a intensidade, tem a frequência, tem o tipo, tem o tempo. Então, quando a gente pensa em proteção cardiovascular, em reabilitação cardiovascular, em reabilitação pulmonar, em exercícios que visam trazer o benefício clínico do exercício, a fisiologia clínica do exercício se baseia nisso, numa dose prescrita. Atividade física, resumindo, tudo aquilo que você faz para se exercitar. Um dia você resolve arrumar sua casa, arrastar móveis, limpar o chão, isso é atividade física, mas ela não foi planejada, não foi programada. O exercício não, ele recebe uma prescrição dada por um especialista e faz toda a diferença. Então, queira ser ativo, se mexa bastante, dance, faça o que você quiser, mas tenha também nos seus hábitos, além da atividade física regular, o exercício físico constante, porque aí sim, tudo que a gente disse de longevidade vai se colocar para você e o que a gente quer é viver bem, viver feliz aqui nesse mundo. E o exercício faz toda a diferença. Até menos dor a pessoa sente, para que vocês tenham uma ideia, pessoal. Saiu um estudo recente mostrando que a pessoa que tem dor crônica, quando começa a treinar, a dor diminui. E o efeito do treinamento é melhor do que do uso de opioides, que hoje a gente tem uma pandemia e uma epidemia de opioides no mundo, com fentanil e outros problemas. Se a pessoa começar a se exercitar, ela vai ter menos dor. Então já pensou? Você tem uma dor que está em você há muito tempo, pensa até no exercício que vai te proteger o coração, seus vasos, mas vai também te fazer sentir menos dor, vai melhorar a sua qualidade de vida. Gil, vamos pensar agora nos ambientes, assim, cenários que a fisioterapia cardiovascular está inserida, ou no futuro, né, onde nós poderíamos atuar, o que nós poderíamos realmente fazer de diferente para essas pessoas que precisam tanto, né, do nosso cuidado. Perfeito, olha, eu trabalho em hospital de coração, então assim,
a gente consegue atuar na UTI, por exemplo. O paciente hoje, ele vai fazer uma cirurgia torácica, uma cirurgia cardíaca, ele está no mesmo dia que ele operou, ele já está sendo colocado para se exercitar. Isso quem faz é o fisioterapeuta. Então imagina, desde a fase aguda, aquele paciente internado, antigamente o paciente tinha um infarto, ele passava 60 dias sem poder se exercitar. Hoje a gente sabe que se estiver tudo bem, tudo estável, com critérios clínicos que a gente domina, esse paciente, depois do infarto, 2, 3 dias depois, já começa a fazer suas atividades físicas, ainda numa intensidade leve, e depois entra uma prescrição de exercício bem estabelecida, ainda no hospital. Para você ter uma ideia, no hospital a gente tem uma bicicleta ergométrica, uma sala para exercício, aparelhos com peso, para o paciente começar a se exercitar o mais precocemente possível. Isso no hospital. Quando ele sai da UTI, vai para a enfermaria, aumenta ainda mais a intensidade. Quando ele sai da enfermaria, vai para casa, aumenta mais. Mas a fisioterapia cardiovascular, ela consegue atuar intra-UTI, enfermaria, ambulatório, consegue atuar numa academia. Às vezes muitos colegas me perguntam, poxa, como é que eu vou investir numa estrutura? Eu falo, olha, você pode muito bem fazer uma parceria com uma academia e você vai usar a estrutura física deles e vai usar o seu expertise lá. Se invente, ao invés de você investir num equipamento que pode ser caro no começo da sua carreira, se você tem um know-how, você vai usar aquele equipamento, vai fazer um serviço semelhante ao que um personal trainer faz, mas com muito mais minúcia, porque você vai fazer uma prescrição mais adequada. Mas você consegue atuar até mesmo em telereabilitação. Eu tenho uma série de pacientes que consultam comigo no consultório que vêm de outros estados e a gente consegue fazer a prescrição à distância, desde que a gente estratifique o risco. Se o paciente tiver baixo risco, ele pode treinar à distância. Se for um paciente de maior risco, ele vai procurar um centro especializado na cidade dele, sob minha prescrição. Então a gente consegue atuar UTI, enfermaria, ambulatório, home care, à distância, qualquer lugar, áreas públicas, academias, é muito ampla a área e tem sido muito bom para mim, graças a Deus. Que bom. Não, e é tão interessante quando você fala a quantidade de ambientes, né, de oportunidades para o profissional fisioterapeuta. Aí eu fico pensando, é um paciente que pode ter alto ou baixo risco, mas é um paciente que requer muitas competências do fisioterapeuta que escolheu atuar nessa área. E aí, quais seriam as competências assim, mínimas que um fisioterapeuta que decidiu atuar com esse tipo de paciente precisa ter? Para você ter uma ideia, interpretação de eletrocardiograma, interpretação de exames complementares na cardiologia, porque os exames funcionais, cintilografia, ressonância, né, angiotomografia, hemodinâmica, quando eu faço um cateterismo, vou ver uma angiografia, vou ver o resultado de uma angioplastia, vou ver a perfusão do miocárdio, tem muita coisa necessária. Para que a gente possa prescrever exercício, interpretar os sintomas do paciente, o exame físico é muito importante, entender em que momento se manifesta qualquer sintoma que se associe com uma disfunção do coração. Eu costumo dizer que a prescrição do exercício nessa população passa por alguns degraus. A gente tem, teoricamente, a capacidade física máxima do indivíduo, aquilo que ele tolera fazer, e quando a gente faz, por exemplo, um teste de esforço, um teste ergométrico ou ergospirométrico, a gente consegue ver também a capacidade funcional limite. O que é a diferença da máxima para o limite? O limite é aquela capacidade, aquela intensidade em que o paciente começa a ter uma alteração do eletro, começa a ter um sintoma de angina, começa a ter qualquer sintoma, e você já está com a terapia farmacológica otimizada, já fez angioplastia, já está liberado pelo cardio, a gente não vai prescrever no máximo do paciente, o máximo que ele aguenta. Vai prescrever na capacidade limite, aquela em que os sintomas começam. E a prescrição é feita numa capacidade que a gente chama de capacidade útil, abaixo do limite. Então, o especialista vai saber reconhecer a hora que o eletro altera, quando surge o sintoma. Agora eu sei qual é o meu máximo, porque o meu máximo não pode ser o máximo que ele aguenta, porque ele aguenta ficar na dor fazendo. Eu vou fazer uma prescrição numa capacidade útil. E é claro, para identificar isso, tem uma curva de aprendizado. Então, quando eu me formei, eu não conseguia fazer isso. Quando eu virei doutor lá em 2006 em cardiologia, curiosidade, eu fui a primeira pessoa que não tinha formação em medicina, que fez doutorado na Faculdade de Medicina da USP em cardiologia. E mesmo assim, não é porque eu era melhor ou pior, só estava lá naquele momento em que se abriu a possibilidade. Mas é interessante pensar que mesmo sendo doutor em cardiologia, eu não reunia todas as variáveis ainda para fazer uma boa prescrição. Ou seja, se eu não tivesse continuado estudando, talvez eu não fosse falar sobre o assunto com tanta tranquilidade como eu falo hoje, mas ainda sei também o tanto que eu tenho que continuar estudando para poder continuar progredindo. Se eu achar que eu sei, é o primeiro passo para a derrota, pessoal. Então, continue indo aos congressos, se atualizando, assistindo momentos como esse que a gente está criando aqui, para você buscar essa chama de continuar buscando conhecimento, porque aí sim você vai ter toda a diferença aí no seu futuro. Vale a pena. Eu costumo brincar que eu funciono como uma máquina do tempo. Eu vejo pessoas há 28 anos atrás como estavam, que resolveram não estudar,
e como elas estão hoje. E eu vejo pessoas que há 20 e tantos anos atrás resolveram começar a estudar e como estão hoje. Então faz toda a diferença. Então, para você que está começando sua carreira agora, saiba disso. Se você se mantiver firme no estudo, especialmente se tiver alguém especial te orientando em como estudar, lá na frente você vai ter um prêmio muito grande, que é o seu conhecimento, que vai vir com remuneração, isso ninguém te tira. Agora, se você fizer mais ou menos, lá na frente você vai ter um caminho um pouco mais pedregoso. Então fica essa dica para todos, busquem a sua capacitação constantemente, que isso é que transforma você. Estudar muda o mundo e muda você. É uma recomendação muito forte que eu dou para todos aí. E é incrível, né? Como o conhecimento ele oferece essa segurança e é o único caminho para o reconhecimento. Porque nós só teremos o reconhecimento, nós só seremos realmente valorizados se nós tivermos esse conhecimento. Então, nós não podemos parar de estudar, né, Gil? Sem Isso dúvida. é um movimento constante. Eu fico pensando, a minha vida foi sempre assim, essa busca constante em tentar fazer melhor, porque ali na ponta está alguém que depende da nossa habilidade realmente em decidir qual que é a melhor prescrição, qual que é o melhor momento. Igual eu fico pensando, imagina, um paciente acabou de sofrer uma parada cardíaca ou ele infartou. Quanto tempo a gente já poderia iniciar a sua reabilitação? Como que nós vamos iniciar? Então, são conhecimentos bem específicos e o profissional precisa saber disso. Sim, sem dúvida. É aquilo que eu coloquei. Antigamente, o paciente era colocado em repouso absoluto. Nos anos 90, começou a ter angioplastia no Brasil, para você ter uma ideia. Antigamente era só revascularização, que começou também nos anos 80. Nos 70 se estudava isso. Então era muito restrito. E as pessoas que têm uma formação mais antiga, muitas delas têm no coração ainda que não pode fazer. Falam que tudo faz mal e a própria população pensa que, como ele é cardíaco, ele não pode se exercitar, quando é bem ao contrário. O paciente cardiopata que faz exercício vive muito mais, vive muito melhor. Mas, infelizmente, no mundo, a gente tem evidência que mostra ao contrário. Quando ele recebe um diagnóstico de doença do coração, ele acaba diminuindo o seu nível de atividade física, o que só faz mal para ele. Então, a gente começa a pensar assim, hoje, como eu disse aqui mais cedo, há um mês atrás eu estava com um paciente de 35 anos que teve um infarto, teve uma parada cardíaca, e menos de uma semana depois ele já estava fazendo exercício na academia, com uma intensidade, frequência, duração, suando. Então imagina, há 7 dias atrás ele estava recebendo reanimação cardíaca com desfibrilador, e 7 dias depois ele estava se exercitando. É claro que é um paciente que tem que ser cuidado, tem que ser monitorizado, Monitorizado. supervisionado, reavaliado frequentemente, mas só para você ver como as coisas estão mudando. Até as diretrizes mundiais ainda são um pouco cautelosas com isso. A gente tem orientações como do American College of Sports Medicine, da Associação Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular, que restringem um pouco isso. Mas aqui no Brasil, alguns centros especializados, inclusive o nosso, conseguem fazer isso precocemente, faz toda a diferença. Então, hoje, eu costumo falar o seguinte: não tem doença que não permita exercício. A arritmia mais maligna, o paciente às vezes tem um desfibrilador implantado dentro dele e toma choques, porque ele faz uma arritmia ventricular, que poderia matá-lo, e esse desfibrilador mantém ele vivo, implantado nele, e quando ele começa a treinar do jeito certo, ele vai levar menos choques, vai levar uma vida muito melhor e vai ter uma longevidade muito maior. Então, imagina, há 10 anos atrás, esse paciente jamais se exercitaria, e hoje isso é uma realidade. Mesma lógica, você que conhece tão bem a UTI sabe disso. Até mais ou menos 2010, um paciente com droga vasoativa, noradrenalina, dobutamina, dificilmente ia ser colocado para fazer exercício, ele ia ser chamado de instável hemodinamicamente ou estável às custas de droga vasoativa. Hoje, na fisioterapia cardiovascular, a gente mostrou por A mais B que ele não só pode quanto deve. Então, imagina, tem situações que ele está com um dispositivo de assistência circulatória em que a gente aumenta o débito cardíaco artificialmente no aparelho para ele poder tolerar o exercício, mas ele faz exercício. Então, o mundo tem mudado muito e Nossa, é muito legal incrível. participar dessa transformação que o mundo tem sofrido e está vivendo isso. É uma fase muito bacana para a gente na fisioterapia cardiovascular. E a oportunidade de a gente compartilhar isso, né? Para que as pessoas realmente mudem o pensamento, como você falou. Ah, o paciente está na UTI, está com drogas vasoativas, não mexe, ele está instável. Imagina, né? Justamente o Ao contrário. contrário, O movimento ele é super importante. Então, sem dúvida. hashtag exercício quanto antes, né? Exercício é remédio, faz muito bem e ajuda até no desmame da droga vasoativa, pessoal. A Olha gente que tem trabalhos incrível. publicados que mostram inclusive isso. Muito bom. Gil, se a gente pensar no paciente obeso, o exercício ele emagrece? Quais seriam os benefícios da fisioterapia cardiovascular para esse paciente obeso? Olha, pergunta muito pertinente também, como todas que você está fazendo aqui hoje, Lorena, mas a verdade é assim, uma coisa que para todo mundo que está vendo, eu vou falar olhando para a câmera, pessoal, desculpa te dizer, mas exercício não emagrece. É fundamental que você faça uma dieta junto com o exercício. Essa argumentação que às vezes a pessoa fala, não,
estou trocando gordura por massa muscular, é difícil ganhar massa muscular, é difícil queimar gordura de uma forma importante se você não segurar um pouco sua boca. Então, aquilo eu até já mencionei nessa conversa, mas se você estiver em casa com a barriga relaxada, de pé, pegar uma fita métrica, pedir para o marido, para a esposa, para o namorado, namorada, papai, mamãe, alguém medir sua circunferência abdominal e você achar na mulher, você mulher, com mais de 88 e você homem com mais de 102, dá uma segurada na alimentação, segura um pouco, não é fazer uma dieta muito restritiva, porque se você emagrece rápido, depois você engorda rápido também. Mas eu recomendo fortemente que você, pensando em perder peso, segure a sua dieta, aumente seu gasto calórico com exercício, porque aí sim você vai emagrecer. Exercício sozinho é um fracasso para perder peso nas pessoas. Então, fica essa recomendação para todo mundo, precisa ter as duas coisas, porque senão você não consegue não chegar lá. A perda de peso só com exercício é desprezível e quando você junta a dieta, ela é muito mais forte. E se você só faz dieta, você também perde peso. Mas aí qual a diferença? Quando você faz dieta e exercício, você preserva a massa muscular. Se você só resolve tirar muito da sua dieta, comer muito menos, acaba que você perde muita massa magra. E isso favorece a disfunção, a intolerância, ficar muito pouco disposto. Então, eu recomendo sempre para o obeso, pessoal, porque essa obesidade, pessoal, está ligada a colesterol mais alto, mais diabetes, mais aterosclerose, mais infarto. E as causas de morte do mundo hoje são infarto, câncer e AVC. Exercício físico bem feito na fisioterapia cardiovascular previne infarto, previne AVC e previne câncer. A pessoa que se exercita, como a gente conversou aqui, de 90 a 150 minutos, intensidade moderada, né, com um profissional orientando, depois de uma avaliação, ela vai ter menos câncer. E a gente tem trabalhos hoje que falam até isso, né? A pessoa que esteja fazendo um tratamento quimioterápico, né, que passou por um câncer importante, quando faz reabilitação, tem uma função muito melhor e tem uma longevidade interessante. Muitos quimioterápicos, a gente descobriu isso agora no exercício na oncologia, são cardiotóxicos. Então, o paciente faz a quimioterapia e evolui com insuficiência cardíaca. E quando a gente consegue treinar esse paciente, minimiza esses problemas. É muito legal. Essa área, por exemplo, da cardio-oncologia, vai ser uma área que eu vou discutir agora no Simpósio Internacional. Eu vou dar uma palestra sobre cardio-oncologia na questão da reabilitação cardiovascular, no Simpósio Internacional que vai acontecer em Brasília, né, mais para frente agora, e tem sido alvo de muitos congressos da nossa área. E eu vou ter aonde falar desse assunto. É uma coisa que está muito atual na fisioterapia cardiovascular, perspectivas para o futuro também nessa área. Isso é importante demais, né? Mais uma área que nós teremos oportunidade realmente de atuar, de intervir, de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Professor Juliano, agora, pensando no profissional que está aqui, começou a vir o desejo de atuar nessa área, vamos tentar diferenciar o que a gente vai fazer com o paciente se ele estiver na UTI, se de repente esse paciente estiver na enfermaria, se ele estiver no ambulatório e quando ele está fora, né, à distância. Perfeito. Como que a gente poderia atender esses pacientes? Perfeito. O que nós vamos fazer com esses pacientes e por esses pacientes? É claro. Excelente pergunta também. Imagine, pessoal, imagine, Lorena, que a gente tem uma situação na qual o indivíduo na UTI, é claro que ele passou por um grande estresse físico, emocional, e as intensidades que a gente vai trabalhar na UTI são super leves. Então, a gente usa escalas de esforço objetivo, como o Borg, para o treinamento aeróbio, como o Omni-Res, para o treinamento resistido, mas o exercício que ele faz na UTI é muito mais leve. Agora a gente vai prescrevendo, até se você pensar num Borg modificado que vai a 10, ele vai trabalhar numa intensidade 2, 3, no dia pré-alta da UTI ele vai para o 4, vai ter uma progressão, ele começa no leito, vai sentar à beira-leito, depois ele vai ficar em pé na beira do leito, depois ele vai começar a dar alguns passos estacionários, depois ele vai começar a fazer uma caminhada mais curta, até que ele vai progredir até mesmo para uma caminhada mais longa, cicloergometria, uma tendência mundial, então a gente vai progredindo aos poucos, se o quadro clínico permitir. Por exemplo, às vezes o paciente infarta e ele tem um aumento de uma enzima no sangue dele chamada troponina, que sai da lesão do músculo cardíaco. A gente não prescreve exercício enquanto a troponina estiver em dose crescente. Isso na UTI é muito forte. Quando a troponina estabiliza e começa a cair, isso às vezes é super precoce, a gente já sabe, temos um sinal verde para aumentar a intensidade desse paciente para começar a fazer uma progressão. Mas a gente vai pensar no exercício sempre da mesma forma. Com que frequência, com qual intensidade, o que ele treinou de manhã, o que ele vai treinar à tarde. Então, a gente tem uma passagem de plantão que busca isso. Se de manhã trabalhou mais membro superior, à tarde ele vai trabalhar aeróbio, porque nem a gente na academia trabalha o membro superior 2 vezes por dia. E às vezes no hospital você vê isso acontecendo, tá errado. Então, ele começa numa intensidade mais leve, tem uma passagem de plantão muito efetiva para comunicar o colega da tarde o que eu treinei, para ele trabalhar outra valência do exercício. Se for o caso, a gente repete, mas com uma finalidade terapêutica. Quando ele sai da UTI para a enfermaria, como eu disse, a gente já aumenta um pouco a intensidade no último dia para mostrar para ele que ele está
conseguindo fazer, chega na enfermaria, é a hora que a gente mais brilha, porque o paciente já está liberado da maior gravidade, a gente consegue intensificar essa prescrição, vai desafiando ele, e ele fala assim, mas eu já posso fazer isso, e ele e a família ficam encantados, porque eles saem do hospital com aquela vibração do que eu achava que eu estava doente, e de repente ele vai ver que no hospital ele está fazendo mais isso do que ele fazia antes, e quando ele vai para casa, é claro que a gente faz, no dia pré-alta, ele faz uma prova de esforço, a gente coloca ele para subir escada, mostrando para ele que ele já não tem sintomas, com uma maior velocidade, coloca a carga na bike, faz ele se esforçar realmente, pega pesos maiores, para ele falar, nossa, até isso eu posso fazer? E a resposta é sim, porque antigamente o paciente operava o coração, por exemplo, e ficava ali 3 meses sem poder pegar peso, pegava um peso de no máximo 2 quilos. Hoje a gente sabe que se esse paciente fizer musculação, ele dá conta, desde que você saiba orientar os detalhes. Então, o que a gente faz, desde a UTI, passando pela enfermaria, para ir para casa, para trabalhar à distância, é sempre reavaliar frequentemente. Um bom fisioterapeuta só vai funcionar se ele souber avaliar o paciente. Avaliar e reavaliar para ver se o paciente está progredindo. O paciente não está melhorando, tem que rever o que está fazendo com ele. Ou a doença é muito grave, ou você está fazendo uma intervenção subclínica. Então, seja na enfermaria, seja na UTI, seja no andar, seja em casa, seja no ambulatório, o que você tem que ver é o paciente melhorando. E não tem jeito de você ver a melhora se você não avalia e reavalia. É uma coisa muito importante. Nós temos que saber estabelecer o diagnóstico funcional, qual a limitação, temos um rol de exames interessantes funcionais, teste de degrau, teste de caminhada de 6 minutos, teste sentar e levantar. Eu poderia ficar falando dezenas e dezenas de testes, mas que muitas vezes o profissional que vai prestar assistência não domina. Isso é ruim. Se você não avalia, você não trata. Se você não tem uma avaliação para ver se tem progressão ou regressão, você não está entregando um bom resultado. E a curva do tempo vai te punir. A gente, hoje, no mercado, a gente quer pessoas que consigam avaliar, reavaliar, entregar resultado, gerar indicadores para o serviço poder sustentar no tempo. Isso faz toda a diferença. Então, na gestão dos serviços, quando eu vou contratar alguém, esse expertise, numa entrevista, eu quero isso. A pessoa que me fale muito menos. Não que ela não tenha que saber ventilação mecânica para eu contratar para o hospital, parâmetros de oxigenoterapia, parâmetros ventilatórios, mas eu quero muito mais um fisioterapeuta que saiba prescrever exercício. Porque a nossa profissão é muito exercício, é movimento o tempo todo. Então, isso é na fisioterapia cardiovascular, pulmonar, todas as áreas pedem movimento. E você, enquanto não dominar, às vezes eu vou entrevistar a pessoa e ela não sabe sequer descrever uma fibra tipo 1, 2A, 2X, não entende a fisiologia muscular. E se a base da fisiologia, da anatomia é instável, a fisiopatologia vai ser, a prescrição vai ser, a reavaliação não vai ser boa e você não vai entregar o que eu desejo. Então, o que eu desejo e o que mais o paciente deseja. Então, a gente precisa ter isso. Então, prescrição, intensidade, progressão, o paciente tem que melhorar, porque se ele não melhorar, o exercício melhora as pessoas. Se não estiver melhorando, alguma coisa está fazendo errado. Ou você, ou a doença do paciente, mas tem que reavaliar para você enxergar. Quanto tempo para reavaliar? Na cardiologia, por exemplo, no pós-Covid, muitos pacientes tiveram insuficiência cardíaca, miocardite, a gente sabe que isso é muito grave, mas com a curva do tempo, a gente, por exemplo, ele fala, vou repetir os exames. Você vai falar, não, porque esse exame que alterou seu coração vai demorar entre 5 e 6 meses para melhorar. Você não tem que ficar fazendo exame toda hora. E ele vai vendo o quê? O principal guia para a gente é a clínica. Ele consegue fazer? Não sente nada? Ele está melhorando. Saiba disso para você que está vendo essa conversa. Quanto mais você consegue fazer alguma coisa sem sentir nada, melhor você está. A despeito da doença que você tenha. Você pode ter a insuficiência cardíaca mais grave do mundo. Se você está dando conta de fazer aquela atividade, você vai viver mais tempo. A pessoa pode ter um coração menos doente, mas se ela sente sintoma aos pequenos esforços, isso tem a ver com mortalidade. Então, se cuida, faça exercício que você vai aguentar mais tempo e vai ver muito mais. A verdade é essa. Bora movimentar, né? É isso mesmo, é isso aí. Prescrição de um bom profissional. Agora, uma curiosidade. Como que você enxerga o mercado hoje, no Centro-Oeste, em Goiás, especificamente aqui na nossa cidade de Goiânia, em relação à prescrição da classe médica? A gente percebe uma abertura maior ou ainda tem aquela questão que você falou, o paciente tem que ficar mais quieto, ainda tem insegurança de encaminhar para o profissional, de repente, até por falta de conhecimento ou falta de confiança mesmo, né? De reconhecer que ele é capaz, que ele vai fazer todo esse controle, que ele vai acompanhar o paciente e vai fazer um exercício com segurança. Perfeito. A verdade é que muitas vezes, a gente fez uma pesquisa e publicou esse dado também, Lorena, sabe? Às vezes o médico não sabe para onde encaminhar. A gente na faculdade não aprende a comercializar as coisas que a gente oferece, mostrar os nossos resultados. Por isso que esses eventos, essas conversas como a nossa, são importantes para abrir a cabeça das pessoas para pensar um pouco fora da caixa. Então,
quando a gente foi pesquisar para os cardiologistas por que eles não encaminhavam, eles respondiam, a resposta que eles mais deram foi: eu não sei onde tem um serviço. Uau. E aí você entenda, se ele não sabe onde tem, hoje numa época de rede social, numa época em que você pode conversar de outras formas, a pior forma para você conseguir conquistar alguém, eu falo muito isso nas consultorias que eu faço, nas conversas que os alunos têm comigo, não é fazendo um cartaz, não é fazendo um crachá, um folheto. Isso a pessoa vai receber e acaba jogando fora como você joga também. É sabendo mostrar, e o boca a boca é muito importante. Quando você recebe um paciente diferenciado e o atende bem, ele vai ser o maior vetor para trazer outros para você. Então vamos supor, eu trabalho com grandes cirurgiões, trabalho com grandes hemodinamicistas, grandes cardiologistas, e o primeiro paciente era aquele baita desafio, porque eles também não sabiam o que eu ia entregar. Mas na hora que o primeiro paciente vai bem, isso agrega valor. Então, esse paciente vai sair falando para o médico dele: olha, impressionante, aquilo lá foi muito legal. Ele fala: pô, eu posso proporcionar para o meu paciente uma experiência super legal. E isso vai fazendo com que o encaminhamento venha. Então, se eu quiser te falar sobre o mercado, a verdade é que sim, nós temos muitos médicos, especialmente alguns que não estão tão atualizados em termos de exercício, e muitas pessoas pensam que na formação cardiológica todo mundo entende muito exercício. Não é verdade, né? A gente sabe que a prescrição de exercício é uma particularidade que não é dominada por todo médico, e a gente tem que ter essa multidisciplinaridade para conseguir trazer um resultado. Então, ainda assim, sofremos muita resistência, mas eu falo, você consegue sustentar um serviço super bem se você tiver 2 ou 3 profissionais médicos que acreditem em você, você vai conseguir fazer o serviço girar muito bem. E é claro, quando eu fui montar o serviço, por exemplo, eu fui criar relação aonde estavam os potenciais encaminhadores. Por exemplo, eu tenho um consultório dentro do Hospital do Coração Unissace. É natural que eles vão me encaminhar. Eu tenho um segundo consultório do lado do Hospital Encore. Então, são hospitais de cardiologia. Então, quando eu busquei abrir os consultórios, eu falei: olha, a clínica, especialmente perto do Encore, né? A gente tenta pensar o quê? Onde é que tem as pessoas que possam me encaminhar? Eu tenho que estar perto. Tem que estar perto. Onde é que eu consegui trazer os pacientes para mim? Indo aos congressos cardiológicos, porque eles estavam lá. Quando eu apresentava os trabalhos científicos mostrando exercício, eu ia plantando uma semente. E com o passar dos anos, né, eu comecei a frequentar congresso de cardiologia ainda no século XX. Então, muitos anos depois, hoje eu estou lá falando. Então, estou nos mesmos eventos que eles estão, dou as palestras para eles poderem ouvir. Isso ajuda muito, porque a gente vai trazendo mais profissionais para esse movimento, vai fortalecendo uma área e vai principalmente associando o seu nome à questão da cientificidade. Isso garante um fluxo de pacientes interessante para manter um padrão de vida que eu considero satisfatório e adequado. E é incrível, né, Gil, que a sua jornada ela tá abrindo caminhos para, como você falou, para esses novos profissionais, essas pessoas que estão se formando agora, que já têm um tempo de formado, de repente quer mudar de área de atuação, elas vão ter uma facilidade, porque lá atrás, quando você chegou em Goiânia, Nossa, não foi fácil. nada fácil. Como você falou, o primeiro paciente, até eles realmente confiarem no seu trabalho. E o mais interessante é que depois que você conquistou e estrategicamente, com todo o seu conhecimento, como você falou, colocando o consultório lá dentro do hospital, do Coração Unissace, lá perto do Encore, e mostrou que realmente tem uma melhora, que o paciente fica diferente quando é acompanhado por um profissional que tem competência, não só a classe médica, mas o próprio paciente. Sim. Ele vai falar para o amigo, para a família: olha, faz toda a diferença, porque realmente é algo muito gratificante para a família e para o paciente. Certinho. Então, é incrível assim, essa sua jornada e esse movimento no sentido de realmente abrir portas e deixar o caminho mais fácil para esses profissionais que estão vindo aí. É a mesma coisa, sabe? Quando a gente, muitas vezes, recebe o paciente encaminhado do colega. Então, o colega fisioterapeuta, professor, ô Juliana, esse caso é mais difícil, é mais complexo, eu fico mais confortável se o senhor avaliar para mim, me diga o que fazer. Então, esse encaminhamento não é só do médico, não. Às vezes, o paciente por paciente encaminha, parentes, o colega fisioterapeuta, assim como eu encaminho também. Então, hoje, pelo andar da carruagem, da dinâmica das muitas coisas, eu não consigo, por exemplo, fazer uma avaliação a domicílio. Mas eu tenho um grupo de ex-alunos próximo a mim que se capacitou na curva do tempo aí com conhecimento e eu vou encaminhando. Então, eu vou distribuindo a bola. Conforme chegam os pacientes, eu vou encaminhando para esses colegas. Eu tenho um ex-aluno, por exemplo, da pós-fisiologia, do exercício, lá da faculdade, da CEAF, que ele abriu um estúdio para exercício. Ele é professor de educação física. Hoje, se eu passei lá hoje cedo para treinar, né, do estúdio o Vinícius, né, o Vinícius Vec. E eu estava lá e quando eu estava lá hoje, sempre tem um paciente meu lá treinando. Tem 30, 40 pacientes meus lá. Então é interessante que eu vou lá fazer exercício, aí eu brinco com eles, falo: olha, eu não estou só falando para você fazer, não, você vê que eu estou suando aqui também. Essa vibe de
faça o que eu falo, mas também o que eu faço é muito importante, Muito porque legal. sem dúvida faz O diferença. exemplo, Então, né? isso é legal. Mas esse aluno, por exemplo, teve uma sacada. Ao invés de trabalhar numa grande academia, ele abriu um estúdio personalizado, ele coloca os pacientes, dá um serviço com muito mais atenção. E é claro que eu vou encaminhar, não só porque eu gosto dele, mas porque ele faz um serviço diferente. Então, como ele pensou fora da caixa, criou um serviço diferenciado, ele tem um fluxo de pacientes interessante. Isso para ele é importante, porque ele faz um ticket médio legal, mantém um volume legal e oferece qualidade. Então, quando a gente, de novo, pensando para quem vai nos assistir, queira estar perto, como eu estive nos anos 90, quando eu percebi na minha formação, isso é legal de contar aqui. Eu estava no hospital, no primeiro hospital, eu via colegas com 20 anos de formado tristes, uma remuneração muito frágil, e eu pensava assim, pô, se eu ficar desse jeito aqui, talvez daqui a 20 anos eu vou ser igual a esses colegas. Aí eu falei, meu, não pode ser só isso. Onde é que vai estar essa diferença? E essa diferença eu encontrei dentro do Instituto do Coração. Quando eu fui lá, eu comecei como estagiário. Eu fiquei lá muitos anos sem receber R$ 1, mas convivendo com gente muito boa, porque aí me fizeram com que eu me desenvolvesse, fizeram com que eu almejasse conhecer mais. E com o tempo veio a remuneração, e uma coisa importante, o dinheiro, embora seja importante, ele acaba sendo uma consequência do estudo, do trabalho, e isso é legal, porque com o tempo você se sente mais pleno. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas a mim que a gente ganha voz, né? A gente consegue se posicionar. Quando o cara fala não pode, eu falo não, mas ok, nessa situação tem evidência científica tal, na prática clínica tal, pode sim, mas sem medo, sem gaguejar, sem perder o fio da meada. Falar assim, não só pode, quanto deve, mas com toda elegância, toda dedicação. E a curva de vida ensina a gente também a se posicionar sem ser agressivo, sem ofender ninguém, mas mostrar que o exercício pode ser feito em todas as situações. E às vezes a pessoa fala, não, mas o meu paciente não vai fazer. Aí o meu pensamento é só, sinto muito, né? Mas às vezes o paciente é vetado no exercício porque o médico dele achou que não devia. É só um erro mesmo, mas às vezes acontece ainda, infelizmente. Infelizmente. Gil, eu quero te agradecer muito esse nosso bate-papo. Como você falou, tenho certeza que as pessoas que forem assistir, elas vão entender a importância dessa busca e de estar sempre nesse movimento de ir atrás da ciência. Como você falou, para não gaguejar na hora de argumentar e mostrar a importância do exercício, é importante eles terem esse respaldo. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar e também se tem algum local que elas poderiam, né, fazer algo para elas terem mais segurança nessa área, no atendimento do paciente com esse perfil. Eu acho que vai ser importante para a gente deixar aí para nossa audiência. Olha, a verdade é que assim, me encontrar hoje em dia com a rede social não é mais tão difícil, né? Então, você procura lá no Instagram, é Juliano Gardengue, depois acho que vocês colocam aí num rodapé como é que se fala meu nome, é meio complicado, mas @Juliano Gardengue você vai me achar. E se você me chamar lá, eu já te passo os canais para a gente poder conversar mais pessoalmente ali, a gente poder bater um papo, mesmo que seja virtual a princípio, né? Os consultórios estão abertos para quem estiver vendo isso aqui, quiser conversar, eu posso passar para vocês o contato depois, né? Tá tudo aberto, pessoal. A verdade é que uma das coisas que o tempo me mostrou é assim, antigamente, a gente, com a vinda das redes sociais, da internet, do YouTube e tudo que a gente tem como num podcast como esse, a gente abriu um leque de comunicação com as pessoas que é mágico. Então, hoje, a gente oferece plataformas de ensino, oferece cursos online, cursos presenciais que conseguem entregar um resultado muito sólido, seja em company para uma empresa, seja personalizado numa conversa, a gente consegue construir processos de assistência que entregam muito resultado. Então, ao invés de deixar um contato, ligue para tal lugar, eu fico à disposição de vocês usando aí o Instagram e me chamando lá no direct, que agora eu sei que existe, né? Você me chama, eu prometo que eu vou te responder rápido e a gente vai bater um papo muito legal e eu te encaminho para onde for necessário. Mas a mensagem para todos aqui é essa: continue estudando muito, quando estiver cansado, estuda um pouco mais, todo dia um pouquinho, faça exercício todo dia, não deixe de fazer. Você pode descansar às vezes, mas tem que se cuidar. Cuide da saúde, cuide da sua mente, se capacite e, especialmente, Lorena, agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, uma pessoa muito especial. É muito bom poder estar participando desse momento junto de você. Obrigado. Eu acho que foi uma transmissão de pensamentos, porque eu estava aqui pensando e agradecendo a Deus pela oportunidade, né, Gil, dos nossos caminhos terem se cruzado lá atrás. E eu acho que quantas histórias nós já passamos juntos. Muitas, muitas. E você o tempo inteiro nessa parceria mesmo, essa parceria que é verdadeira. Sim. Então eu quero te agradecer, porque isso é muito raro no mundo de hoje. E eu me sinto privilegiada de ter a sua amizade, ter você no corpo docente da Faculdade CEAF, ter você como coordenador científico da Faculdade CEAF
e também como professor aqui da isso. LC Educacional. É um Gratidão prazer de verdade, de verdade. Valeu, tamo junto. Valeu. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso segundo episódio do LC Cast, o podcast oficial da LC Educacional. Até mais.